Exato. Estamos aqui para responder as questões sobre protozoários, né? No caso aí da primeira questão, com relação à doença de Chagas, cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, né? E pertence à classe dos flagelados, a classe Machigófora, tá? A transmissão é pelas fezes do barbeiro, que é um percevejo, um inseto hematófago, quer dizer, que se alimenta de sangue, da ordem Hemiptera, né, que tem asa curta. Então, no caso aí, a gente sabe que o agente causador é o Trypanosoma cruzi, e o vetor é o barbeiro, que é chamado também de chupança, né? Então, é uma doença silvestre, o homem é o hospedeiro acidental desse parasita, que o verdadeiro hospedeiro natural dele é o gambá, tá certo? O hospedeiro acidental. Então, o Trypanosoma cruzi ele é transmitido pelas fezes do barbeiro. Pode ser pelo contato com a pele, ou pode ser pela ingestão do cisto que vai no alimento da pessoa, como caldo de cana, banana e açaí, jussara, né? Então a gente tem que saber que se você quer interromper o ciclo do parasita, você tem que agir ou no hospedeiro definitivo ou no hospedeiro intermediário. Então, no caso aí, no agente transmissor do parasita. E essa questão do agente transmissor, ele vive, né, na região silvestre. Só que por uma questão de desmatamento, de desflorestamento, desequilíbrio ambiental, o inseto transmissor ele migra para as regiões periféricas das cidades, principalmente nas casas de pau a pique, casa de alvenaria sem reboco, né, casa de taipa. Então, se você quiser interromper o ciclo do parasita, você tem que geralmente, né, diminuir a população do agente transmissor do parasita, que no caso aí é o barbeiro ou chupanças, né? Então tem a ver com desequilíbrio ambiental, tá certo? Então no caso aí a letra correta aí da questão número 1 seria a letra E, né? Pela questão do desmatamento, o inseto ele migra para as regiões periféricas da cidade. Então correta aí a letra E da primeira questão. A segunda questão, né, tem a ver com o ciclo reprodutivo do plasmódio, que é o agente etiológico da malária. Só relembrando que o plasmódio pertence à classe apicomplexa ou esporozoa, classe dos esporozoários, que não tem estrutura de locomoção, são parasitas do sangue, né? E é causada pelo plasmódio. Nós temos 3 tipos de plasmódio: o plasmódio malário, o plasmódio vivax e o plasmódio falcíparo, causando malária diferente, né? Febre quartana, febre terçã, aí febre terçã benigna e febre terçã maligna, tá? O vetor da malária é o mosquito chamado de mosquito prego, ou muriçoca ou carapanã, pertence ao gênero Anopheles, família dos anofelídeos. Aí é pela transmissão, é pela picada, né? E a inoculação do plasmódio na corrente sanguínea, já que eles são hemoparasitas. Tá certo? E no caso, quando o mosquito infectado ele pica a pessoa, ele joga na corrente sanguínea o plasmódio na forma de esporozoítos. Esses esporozoítos são lançados no plasma, vão infectar as células do fígado, os hepatócitos. Lá ele sofre o que a gente chama de esquizogonia. Aí forma o que se chama de trofozoítos, né? Esses trofozoítos são lançados novamente no plasma, que vão infectar as hemácias, tá? Na multiplicação por esquizogonia dentro das hemácias, né, os trofozoítos se transformam em merozoítos. Esses merozoítos, né, são liberados pelo rompimento da hemácia, pela lise, liberando uma toxina chamada de hemozoínas, junto com a liberação de merozoítos. E, consequentemente, morte das hemácias, que leva, no caso aí, uma anemia profunda, tá certo? Então, toda vez que um indivíduo tiver malária, que tiver com acesso febril, esse acesso febril pode ser de 72, se for o malária, de 48, se for vivax, e de 24, se for falcíparo, né? É pela liberação de hemozoínas na corrente sanguínea
e, consequentemente, o rompimento de hemácias. Tá certo? Então aí tu tem a fase assexuada do plasmódio no homem, que no caso o homem representa o hospedeiro intermediário. O mosquito é que é o hospedeiro definitivo, já que no mosquito a reprodução é por fecundação, envolve um mecanismo chamado de esporogonia. Apesar que esse nome esporogonia, né, tem a ver com produção de esporos, mas ele caracteriza um mecanismo de reprodução sexuada, pela formação do que a gente chama de oocistos, né? Esses oocistos são provenientes da fecundação de gametócitos, que ocorre no interior do intestino ou do sistema digestivo do mosquito anophelídeo. Tá? Então, no caso da segunda aí, né, a letra correta seria a letra A. Então, o acesso febril da malária se caracteriza pelo rompimento de hemácias e liberação das hemozoínas, né, na corrente sanguínea. Ok? Terceira questão tem a ver com a leishmaniose. Só relembrando que existem dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, que é chamada de úlcera de Bauru, e a leishmaniose visceral, que é o tal do calazar. Ambas são transmitidas pelo mosquito, chamado de mosquito palha, birigui ou corcundinha, que pertence à família dos flebotomídeos, né? No caso, o mosquito flebótomos, tá? Conhecido como mosquito palha. Então a gente tem que saber que o interrompimento do parasita tem a ver com o ciclo reprodutivo dele. Tá? Então geralmente a gente deve, né, a gente sabe que não tem condição de se exterminar mosquito. Os mosquitos alguns são sensíveis, outros são resistentes a inseticida. Então fica meio difícil a erradicação da leishmaniose. Tá? No caso da leishmaniose visceral, o cachorro ele é portador e o ser humano também é portador. Por quê? Porque eles podem carregar e desenvolver o parasita, ou desenvolver a doença, no caso do parasitismo aí, certo? Então a gente tem que pensar no como controlar a população de mosquito. Tá? No caso aí, na terceira questão, ele quer saber o que é incorreto com relação, né, ao ciclo de vida do parasita que causa leishmaniose. A gente tem que atentar para uma coisa: não existe vacina contra a leishmaniose, nem a forma visceral e nem a forma tegumentar. O que existe são drogas que é usado no tratamento do animal ou do ser humano quando ele já está infectado com a leishmania, ou a brasiliensis ou a donovane. Tá certo? Não existe vacinação para cães, nem vacinação para ser humano com relação à leishmaniose visceral. Tá? Então ele fala aí que com relação à questão, o não conhecimento da população com relação à vacinação de cães. E essa vacinação ela não existe. Existem drogas que fazem o tratamento clínico do animal, o tratamento clínico do ser humano. Tá certo? Então a terceira aí seria a letra D de dado, que seria incorreta com relação às formas de se contrair a leishmaniose, ok? Aí, com relação à toxoplasmose. Então, a quarta questão é com relação à toxoplasmose. Toxoplasmose é causada pelo parasita chamado de Toxoplasma gondii, né? É um parasita que tem um ciclo complexo. Ele é um parasita chamado de heteroxênico, ou parasita digenético, que tem mais de um hospedeiro, né? No caso do toxoplasma, ele começa com o rato, pela cadeia alimentar ele passa para o gato, no gato ele se aloja no intestino do animal, cujos os cistos ou oocistos são liberados junto com as fezes do gato. E esses oocistos, eles podem contaminar, por exemplo, eles podem contaminar a água, se a água tiver contato com as fezes do gato, né? Ele pode contaminar alimentos, por exemplo, a mosca pode ser um carreador desses oocistos, das fezes do gato, para carne de porco, né? Para linguiças, ok? Então, a gente tem que atentar para isso. Então, para você pegar a toxoplasmose, você tem que fazer a ingestão do cisto desse parasita. Ninguém pega toxoplasmose por relação sexual,
Ninguém pega toxoplasmose, né, por transfusão de sangue, tá? A gente sempre pega pela ingestão do oocisto. E esse parasita, ele é um parasita que tem afinidade pelo sistema nervoso central. Então ele pode causar lesões cerebrais, eles podem causar lesões oculares, podem levar até a cegueira, né? Então a gente tem que atentar para o hospedeiro definitivo desse parasita. O hospedeiro definitivo do parasita, do Toxoplasma gondii, é o gato. Todos os outros são hospedeiros intermediários, tá? Apesar que ele tem vários hospedeiros. Ele começa no rato, passa para o gato, do gato passa para o alimento, e esse alimento pode infectar o ser humano, né? No caso aí pela mosca. A mosca é carreador do cisto, ele não é vetor, sabe? Porque ele não vai transmitir pela picada, ele vai transmitir por uma difusão mecânica. Ele faz uma dispersão ou uma difusão mecânica desse oocisto, tá? Então, no caso aí, ele quer saber quais são as alternativas que a pessoa poderia contrair toxoplasmose. Então, pode ser pela ingestão de carne, né, no caso número 1, né? Pode ser pela ingestão de verduras contendo o oocisto. Sempre tem que ter o oocisto. Ele pode estar na carne, pode estar na verdura, ou pode estar na água que a gente bebe, uma água contaminada pelo contato, né, com o oocisto que vão estar na fezes do gato. Só que esse oocisto pode ser passado de forma direta, manuseando fezes de gato e levando até a boca, ou então pode ser carreado pela mosca, né, das fezes para o alimento que o ser humano possa ingerir. Então a correta aí seria da 4, seria a letra A, que são as afirmativas 1, 2 e 3 corretas. As duas outras afirmativas estão equivocadas, tá? Estão erradas. Então a quarta seria a letra A. A quinta questão, né, com relação a protozoários, a gente tem que atentar para alguns representantes e algumas relações que esses protozoários fazem com outros organismos, né? Por exemplo, a gente sabe que dentro da classe Rhizópoda, que é a classe das amebas, o principal gênero é o gênero Entameba, né? Só que o gênero Entameba, você tem representantes que são parasitas, como a Entameba histolítica, que causa a amebíase ou a disenteria amebiana. E tu tem as entamebas gengivales, que vive na boca, né? Existe a Entameba coli, que vive no colo do intestino grosso. Essa questão número 5, ela é muito interpretativa, porque a gente tem que analisar a situação que ele se coloca para o aluno, né? Ou do jeito como ele pede, né, a questão. Por exemplo, na maioria dos especialistas, né, com relação à Entameba gengivalis, considera como um mecanismo de mutualismo. Por quê? Porque esta ameba, né, ela vive na cavidade oral do ser humano. Então, se ela vive na cavidade oral do ser humano, e todo mundo tem esta ameba gengivalis, quer dizer que ela faz parte da nossa microbiota oral, tá? E a função dessa Entameba gengivalis é fazer a limpeza ou comer os restos de alimento que ficam na boca, tá? Só que a gente tem que atentar, tem que ver de dois prismas, né? Por exemplo, se ela vive na nossa cavidade oral e ela limpa a nossa cavidade oral, em contrapartida a gente alimenta ela porque fica um resto de alimento na nossa boca, essa relação poderia se caracterizar uma forma de mutualismo, já que ambos são beneficiados na relação, tá? E numa relação de comensalismo, um se beneficia sem prejuízo do outro. Só que na questão aí de interpretação do autor, quem elaborou a questão, ele coloca como se a Entameba gengivalis, né, ela realizasse comensalismo. Só que ele está vendo por um lado só do prisma. Ele está vendo que ela está dizendo que ela se alimenta de restos de alimento que ficam na boca. Então, beneficiando ela porque ela está se alimentando. Só que ele não analisa do outro lado. Por exemplo, se ela está limpando a boca do ser humano, porque ela está comendo esse resto, está beneficiando também o ser humano. Então, como era uma questão muito interpretativa, isso vai muito de quem elaborou a questão,
eles consideram aqui na afirmativa 1 como comensalismo, porque ela está se alimentando de resto de alimento de outro, tá? Só que num conhecimento mais aprofundado, a gente pode também caracterizar como um mecanismo de mutualismo. Mas como não tem na alternativa mutualismo, a gente vai considerar como comensalismo, tá bom? Já na segunda, né, relação, tem a ver com a entameba histolítica, que é a única ameba do grupo desse gênero, né, que causa parasitismo, que causa o que a gente chama de amebíase ou disenteria amebiana, que a gente vai contrair pela ingestão, no caso de cistos. Esses cistos podem estar na água, ou esses cistos podem estar no alimento, na verdura, uma verdura mal lavada, né? Você pode ingerir o cisto da entameba histolítica. E essa forma cística, ela, quando chega no intestino grosso, ela passa para a vida que a gente chama de vida vegetativa do protozoários, né? Que se locomove por pseudófilo, fica passeando no intestino humano e fagocitando células intestinais, podendo até causar uma perfuração na parede do intestino, né? E como ela se alimenta das células do intestino humano, causando essa perfuração, ela causa uma irritação na parede do intestino, que leva ao quadro da disenteria amebiana, conhecido também como amebíase, tá? Então, no caso da entameba histolítica, a relação que ela faz com o ser humano é uma relação de parasitismo, porque ela vai estar, né, se alimentando de tecidos do hospedeiro, enquanto que no caso, né, da entameba gengivalis, ela faz uma relação, no caso aí, considerando como comensalismo, que está se alimentando de resto de alimento de outro, né? Apesar que essa questão é meio dúbia. E a terceira relação é com a relação àquele protozoário que vive no intestino do cupim, né? Que é chamado de triconinfa. Apesar que a gente tem que ressaltar um aspecto aqui, ó. Por exemplo, cupim, nós temos dois grupos de cupim, né? Uns que a gente chama de térmitas, e esses conseguem digerir celulose, e todos que não pertencem ao grupo dos térmitas não têm essa capacidade de fazer digestão de celulose. Então, quem faz a digestão da celulose para os cupins não térmitas é um protozoário flagelado, chamado de triconinfa, tá? E a triconinfa, ela produz aquela enzima chamada de celulase, que faz a digestão da celulose. Então, ela digere a celulose por cupim, né, para ele obter a glicose a partir dessa digestão. Em contrapartida, no intestino do cupim, a triconinfa tem uma certa proteção, tá? E tem alimento disponível também para ela. Então, como a triconinfa vive no intestino do cupim, fazendo a digestão da celulose para o cupim, e obtendo, né, da digestão glicose, que é utilizada também pelo protozoário e também pelo cupim, é uma relação de benefícios mútuos, né? Então, no caso, aí, uma relação de mutualismo. A gente sabe que todo mutualismo ele é obrigatório. Depois, você não pode separar a triconinfa do cupim, tá? Porque se você separar, morre tanto o cupim pela não digestão da celulose e morre também a triconinfa pela falta de alimento, que é disponibilizado no sistema digestivo deste animal, tá certo? Então, com relação a cupim, os não térmitas é que tem a triconinfa. Os térmitas não, eles têm capacidade de produzir celulase e fazer a digestão da celulose, tá bom? Então, um processo aí caracteriza uma relação que se chama de mutualismo. É por isso que, com relação à afirmativa 1, com relação à entameba gengivalis, a maioria dos autores consideram isto como mutualismo, porque a mesma coisa que a triconinfa faz no intestino do cupim, a entameba gengivalis faz na boca ou na cavidade oral do ser humano. Então é só uma questão interpretativa. Como não tem mutualismo considerando a entameba gengivalis, se considera mecanismo de comensalismo, tá bom? É como a questão das bactérias que vivem no intestino. Algumas são comensais, outras vivem mutualismo, tá? Então isso é uma questão muito interpretativa de quem elabora a questão, tá bom? Então correto aí, na quinta, seria as afirmativas, né? Com relação às alternativas, seria
comensalismo, parasitismo e mutualismo. A letra correta, D de dado. Até a próxima, um abração a todos. Fique com Deus.